Convidar os irmãos então a abrir sua Bíblia nessa noite no livro de Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 25. E hoje só vai ficar na igreja quem gosta da Bíblia, porque eu vou ler o capítulo todo. Tinha tempo que eu não fazia isso, mas dessa vez a gente vai precisar ler esse capítulo todo. Vamos pensar. Enquanto vocês abrem aí em 1 Samuel capítulo 25, nós vamos pensar sobre alguns assuntos, sendo o principal deles, para essa nossa introdução, o seguinte. Alguém aqui, não sei se alguém aqui teve algum parente já no passado, alguém conhecido, famoso, que fez alguma coisa importante? Não sei, né? Eu sei que também não sei de alguém importante. Mas é difícil a gente ter um parente importante, alguém que fez alguma coisa muito grande no passado, porque sempre vão nos conectar àquele parente. E nem sempre você que é de uma nova geração vai ter a mesma noção, a mesma percepção, o mesmo jeitão daquele parente tão famoso seu. Então vejamos, por exemplo, filho de peixe, como é que o povo diz filho de peixe? Peixinho é. Pois é, filho de crente não é crentezinho, já começa por aí. Então não dá nem para dizer que filho de crente é crentezinho, não, ele vai ser criado na igreja, ele vai aprender a palavra, ele vai ouvir a palavra da salvação, mas vai ter que tomar a sua própria decisão e ficar ou não ficar. E filho de peixe não é peixinho de um modo geral. Veja-se, por exemplo, o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé. Teve um filho que herdou até o nome, Edson, o famoso Edinho. Não deu para coisa do futebol. Foi ser goleiro e nem assim era um goleiro que despontava. Neymar está lá fazendo uma tentativa com o filho dele também, mas não tem obrigação nenhuma. Romário, agora que é presidente do América, pegou o filho dele, o Romarinho, e falou: tu vai jogar aqui no meu time, porque só ali que o Romarinho vai jogar. Então, assim, não é que necessariamente você foi um expoente em alguma coisa que seu filho ou sua família vai seguir naquilo ali. Mas o pior não é isso. Pior não é a gente não ser tão grandioso quanto foi algum antepassado nosso. O pior é a gente estragar o legado. O pior é você ser, como dizia o povo aí, até a Rita Lee cantava a música, né? Um dia meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família. Pior é você ser aquela criatura difícil. E hoje eu vou contar aqui a história de uma pessoa dessas que estragou o legado de um parente que foi alguém muito importante. Vocês se lembram numa história na Bíblia, no tempo lá do Êxodo, o povo saiu do Egito e foi para o deserto, e ao final de tudo aquilo, depois lá do Deuteronômio, o Senhor manda Josué, depois da morte de Moisés, Josué vai entrar na terra prometida. Josué tinha mais de 80 anos, e daquela geração antiga só entraram dois, Josué e Calebe, porque eles tinham sido espias. 10 espias disseram que a terra era ótima, mas que não dava para encarar os inimigos. Mas Josué e Calebe, neles houve um outro espírito. Então o Senhor disse: toda essa geração aqui vai morrer no deserto, mas Josué e Calebe vão entrar. E eles entram no deserto. E eles tomam aquelas cidades e começam a expulsar os moradores da terra. E quando chega a certa altura, quando chega a vez de Josué dividir a terra, Calebe vem até ele e faz o seu pedido. Ele fala: ô Josué, eu me lembro até hoje daquele dia, eu tinha 45 anos, agora eu tenho 85 anos.
E eu me lembro até hoje, eu ainda me sinto forte como naqueles dias. Me lembro que nós fomos até a região montanhosa em Kiriat Arba. E ali nós vimos os filhos de Enaque, os gigantes. E sabe de uma coisa? Esse pedaço de terra que eu quero essa encrenca para mim. Eu quero ir lá para a região montanhosa, ou seja, ele ia querer subir montanha aos 85 anos. Não só subir montanha, como tomar a montanha dos gigantes. Porque sim, porque ele era um homem de Deus. Que homem forte. E Josué falou, tudo bem, vou te dar aquela região lá, que hoje é conhecida desde a época da conquista. Mudou-se o nome de Kiriat Arba e passou a se chamar Hebrom, a região montanhosa lá de Hebrom. Esse era Calebe, filho de Jefoné, uma potência, um homem realmente de fé, abençoado por Deus. Depois que Josué morre, começa o período dos juízes. O primeiro dos juízes era parente de quem? De Calebe. O primeiro dos juízes já foi parente de Calebe. Era Otniel, só para vocês verem como a família já era uma família conhecida. Agora nós vamos contar uma história que está aproximadamente 140, 150 anos depois. Estamos no período dos reis. O rei é Saul. E Saul está perseguindo Davi. A família de Davi e as suas esposas moravam numa cidade chamada Ziclag. E Davi estava fugindo de Saul. Acabou no capítulo anterior de ter um encontro com Saul, no qual ele saiu ileso pela mão de Deus. E ele volta para a sua cidade, ele volta para a cidade de Ziclag. E nós vamos começar no versículo 2. Perdão, não tem nada de cidade de Ziclag aqui. Isso aí era o capítulo 31, é outra história. Esquece essa parte da cidade de Ziclag. Vamos começar no versículo 2. Havia um homem rico em Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Nabal significa tolo. O homem se chamava tolo. Vai vendo. O homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Que foi que eu disse ainda agora? Nem sempre o filho de peixe vai acompanhar a família. Ao invés de ele ser um homem de Deus, um homem comprometido com o Senhor, com os valores daquilo que o Senhor apregoava, ele era um homem grosseiro, rude e perverso, ele era mau. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome. Detalhe que eu fui pesquisar. Ele estava aqui no deserto de Maom. Maom fica aproximadamente 3 quilômetros, é um pedaço curto. 3 quilômetros, para vocês terem uma ideia, a praia de Caraí toda tem 2 quilômetros. Dá para fazer tranquilo. Então, mandaram ele lá, mandou os 10 jovens irem encontrar com Nabal. Dali a 3 quilômetros aproximadamente. Subam ao Carmelo, vão a Nabal, enviem saudações a meu nome. E digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família, e a tudo que é seu. Disseram-me que é época da tosquia, enquanto os seus pastores estiverem entre nós, perto do Carmelo, enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal, e nada foi roubado deles.
Ou seja, a gente estava aqui o tempo todo perto do que é seu, das suas ovelhas, dos seus pastores, convivemos pacificamente, ainda fizemos a segurança deles, deu tudo certo. Pergunte a seus homens, e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração, que é a época da tosquia. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal, em nome de Davi, e esperaram pela resposta. Qual era a colocação? Agora é um tempo de celebração, é um tempo de festa, é o tempo da tosquia das ovelhas, é um tempo de tomar posse da prosperidade que o Senhor tem te dado, Nabal. Então, se o Senhor puder nos ajudar com alguma coisa, a gente está aqui na labuta, estamos na luta, aqui no mesmo deserto, ajudando inclusive os seus pastores, se o Senhor puder fazer alguma coisa. Quais são as respostas possíveis? Sim, claro, Davi, pode mandar avisar Davi que eu vou mandar aqui alguma coisa para vocês. Não é muito, porque a gente está no começo da época da tosquia, mas eu posso mandar um pouco de vinho, um pouco de uvas passas, algum pão, alguma comida, né, a própria carne da ovelha, qualquer coisa assim. Esse é o sim. Ele poderia dizer também não. Ele ia dizer, olha, a gente está no começo ainda não tem muita coisa, o que a gente está agora é muita gente aqui em casa para a gente poder sustentar, o nosso estoque está baixo. Assim que puder, a gente se compromete a dar uma força, mas por enquanto não está dando. É um não, mas é um não educado, é um não razoável. Mas o Nabal não disse nem sim, nem não, nem um não razoável, ele deu um não grosseiro. Como está dito aqui, ele era um homem rude e perverso. E a resposta dele não poderia ser diferente. Foi rude e perversa. Está no versículo 10. Já começa dando carteirada. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Opa, se ele sabe que é filho de Jessé, então ele sabe muito bem quem é Davi. A pergunta é uma pergunta retórica, é uma pergunta para humilhar. Quem é esse tal de Davi? Qual é desse filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Tocou na ferida, porque como eu havia acabado de falar, Davi estava fugindo da perseguição de Saul. Não porque ele fosse um servo fujão, mas porque Saul queria matá-lo. E ele bota o dedo na ferida, nervosamente, fala isso. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosquiadores e entregar a um bando que vem não se sabe de onde? Só faltou chamar pelo nome, vagabundos. Foi isso que Nabal fez. Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. E aí, já dizia Newton, a toda ação corresponde uma ação igual e contrária. E a reação de Davi a essa resposta agressiva seria igualmente agressiva. Ele estava esquecendo que Davi havia sido chefe da guarda de Saul, da guarda pessoal de Saul, que Davi era um homem de guerra, e ele estava cercado dos seus valentes ali, os homens que ele conquistou lá na fuga, na caverna de Adulão. A resposta de Davi está no versículo 13. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura, e os homens fizeram a mesma coisa. 400 deles... Será que ia dar ruim, Paulinho?
400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Ou seja, ele levou só 2/3 da turma, deixou 1/3 ainda guardando a bagagem. Não foi nem com a força total. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail, a esposa de Nabal, aquela que nós lemos ainda agora, que era sábia e linda, bonita. Um dos servos foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros no deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele lhe respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco. Olha a referendação aqui que ele está dando, né? A referência. Foram muito bons conosco, nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e as ovelhas. Veja, ele está referendando aqui aquilo que Davi havia falado. Que os homens de Davi, de certa forma, de bom grado, serviram a Nabal e aos seus servos. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém quer conversar com ele. Ia dar um problema muito sério. Ainda bem que Nabal tinha uma esposa sábia e um servo muito bem avisado, muito bem apercebido do que estava acontecendo. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse a seus servos: vão adiante e logo os seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Ela fez na encolha. Ao invés de ir confrontar Nabal e escutar gritos e repreensão e ser proibida de fazer a única coisa que poderia salvar a vida deles, ela sabiamente tomou as rédeas da situação, deu providência para os funcionários, para os seus empregados, e depois ela também foi. Verso 20. Quando Abigail estava num desfiladeiro, montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito, protegemos seus rebanhos no deserto, e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Nabal não sabia, mas ele estava jurado. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu senhor, tenho certeza de que tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor Deus que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que o procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor Deus lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor Deus. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro, mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas em uma funda. Quando o Senhor Deus
tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor Deus tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Por essa Davi não estava esperando. Davi já estava com sangue nos olhos. Davi já tinha afiado a espada. Já estava... Sabe quando a gente fala aquela coisa assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair? Quando você está revoltado, você já viu uma pessoa revoltada? Quando a pessoa está com raiva, está com sangue nos olhos, está com ódio, ela anda mais devagar para enfrentar o inimigo ou ela anda mais rápido? Então Davi devia estar socando aquele jumento. Vamos embora. Bora que eu vou chegar lá, eu vou arrasar com esse Nabal. De repente tudo para. Diante dessa palavra de Abigail, ele não esperava por isso. E vamos ver então onde isso vai parar. No verso 32. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor, Deus de Israel. Pronto, desarmou-se a armadilha. O nome do Senhor, que até então estava sendo usado pelo próprio rei Davi, quer dizer, ainda não era rei, pelo próprio Davi, só para jurar o inimigo de morte. Agora o nome do Senhor volta à boca de Davi no intuito da adoração. Louvado seja o Deus de Israel, Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos, pois, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã de manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ou seja, Nabal negou o alimento para Davi e para seus homens só porque era um cara mau. Só porque ele era um homem rixoso, agressivo, brabo, violento. Porque não era falta de alimento. Você vê o tanto de coisas que ela levou. E Nabal, ao invés de estar aqui procurando, vendo lá se estava faltando algum animal, se estava faltando pão, não. Ele nem deu conta de tudo aquilo que nós lemos na lista dela. Ao contrário, tinha botado mais ainda para desperdiçar. Estava dando um banquete digno de um rei. Nabal era rico. Era bem de vida. E sabe por que Nabal era rico e bem de vida? Porque Nabal era um descendente de Calebe. Lembra que eu falei no começo? Calebe preparou toda aquela terra ali de Hebrom. Calebe tomou aquela terra e a sua descendência prosperou sob a mão de Deus, pela bênção de Deus. E Nabal, ao invés de se ver alegre, contente, satisfeito, por ter tudo aquilo à sua disposição, por aproveitar do bom e do melhor, de comer do bom e do melhor da terra, de ter animais, de ter tantas riquezas que ele não estava nem fazendo contas, ao invés de dar glória a Deus, de agradecer ao Senhor, de viver uma vida e dizer: Senhor, eu sou satisfeito porque o Senhor é bom para comigo, ele estava preocupado com coisas pequenas, com coisinhas. Não vou dar nada para ninguém não, isso aqui é tudo meu. Era idólatra. Idolatrava o dinheiro, idolatrava os bens. E quase que ele se arrasa nessa brincadeira. Então ele estava ali oferecendo um banquete digno de um rei.
Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte, na hora da ressaca, né? Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu. Veja, não é assim, ele teve um mal súbito, ficou paralisado e, em consequência disso, morreu. Não, está escrito na palavra de Deus, o Senhor o feriu. Deixou ele passar 10 dias naquela situação e o levou. Ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: louvado seja o Senhor, que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Olha o que chamou a atenção de Davi. Chamou a atenção de Davi a sabedoria, a inteligência e a crença, a fé não fingida daquela mulher que cria no Senhor. Então ele faz uma proposta: quero casar com você, eu quero ser seu novo marido, agora que aquele traste morreu. Davi enviou mensageiros a ela, pediu para que se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: eu sou sua serva, ficarei contente em me casar com Davi e, como uma serva, lavar os pés dos seus servos. Sem demora, Abigail montou, observa o termo, sem demora. Foi o sim mais rápido que já se viu, né? Não fez docinho, não enrolou, não sei, vou pensar. É na hora, sem demora, ela montou no jumento e, levando consigo 5 moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi. Nem mandou recado para o Davi: beleza, vamos lá contar para ele que eu vou casar com ele. Já foi. Tem nada mais aqui para mim, vou casar com esse homem. E assim se tornou esposa dele. Davi também se casou com Ainoã, de Jezreel, e ambas foram suas esposas. Vamos orar? Pai amado, fala conosco, nos abençoa, nos alimenta nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia é isso. A Bíblia, ela é um livro do qual nós extraímos a sabedoria, o ensinamento que Deus tem para nós, mediante histórias. A Bíblia, ela é um livro que conta histórias e é um livro que não conta histórias bonitinhas. É um livro que não inventa, que não tira os defeitos das pessoas. E por quê? Porque nós podemos perceber uma relação. Porque essas pessoas que estão sendo contadas aqui são pessoas como nós, que viveram nesse mundo, que andaram debaixo do sol, que cavaram na terra e que plantaram, que colheram, que comiam, se alimentavam, que faziam tantas coisas como nós fazemos e que tinham um coração parecido com o nosso, um coração que se alegrava, um coração que se entristecia, um coração que se revoltava, porque de vez em quando a gente vê coisas que a gente realmente se revolta, se ira. Mas em tudo isso aqui nós vemos a mão do Senhor, nós vemos o caminho do Senhor. Aprendemos com esse texto que o Senhor, Ele se importa com o seu servo, que Ele vai à frente do seu servo, que Ele, como disse Davi, Ele julga a nossa causa. Ele julgou esse homem. Já contei para os irmãos um caso que aconteceu comigo, que na época que eu advogava, que tinha um delegado de polícia que estava fazendo algo de muito errado, que eu não vou contar aqui porque está gravando, mas ele me fez uma proposta indecente, porque eu estava vendo lá um inquérito na delegacia,
E ele quis mandar recado lá para o escritório. Avisa lá para o patrão do escritório que se você me conseguir tal coisa, então a gente toca esse inquérito para frente, vou fazer o relatório e assim vocês ganham lá o dinheiro de vocês. E eu olhei para a mesa dele, na mesa dele tinha lá uma Nossa Senhora. Eu falei, não, esse cara confia nessa Nossa Senhora, mas eu não confio não, eu confio no Deus vivo. Eu não falei nada no escritório. Eu fui para casa e orei. E coloquei aquilo nas mãos de Deus. Porque aquilo ali era uma injustiça e aquela causa que estava sendo julgada era a minha causa. É uma luta de alguém que estava praticando o erro e que não estava confiando no Senhor. Obviamente, quem pode, querer confiar no Senhor enquanto está praticando o erro? Não existe. E para a glória de Deus, 2 semanas depois, no Jornal Nacional, não, foi no Fantástico, no domingo à noite, quem aparece numa câmera escondida no Ministério Público sendo preso? O próprio. Vocês estão entendendo? O Senhor veio para me julgar a minha causa, e tirou aquele homem de cena, e ele foi preso, porque outro advogado de outra empresa que estava sendo extorquido entrou em contato com o Ministério Público e armaram um esquema lá de botar uma câmera no advogado e pegaram o homem praticando o crime, praticando a extorsão. Eu me senti, naquele dia, abençoado pelo Senhor. Eu dei glórias a Deus, porque não podia prosperar aquilo contra um servo do Senhor. E eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por injustiças, por perseguições, por situações em que vocês disseram assim, vou falar com meu pai, e ele vai resolver. Podemos aprender com esse texto, que Deus se importa e julga as nossas causas. Davi já ia se adiantando, já ia cometendo um erro, um pecado, mas Deus usou a sabedoria daquela mulher para impedir que Davi fizesse o mal, porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte: nós podemos nos irritar, podemos nos irar, sim ou não? Irai-vos, mas não pequeis. Se irar é uma coisa, pecar por causa da ira é outra coisa. Até porque a própria Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso que Davi já ia fazendo aqui não seria a justiça de Deus. O que Deus fez foi. Você pode confiar em Deus, meu irmão. Pode confiar em Deus no momento da luta, no momento da tribulação, no momento da perseguição, no momento em que alguém xingar você, no momento que alguém te acusar de alguma coisa. Fica tranquilo, o Pai está vendo. Entrega nas mãos do Senhor. Se tiver que chorar diante de Deus, pode chorar. Se tiver que lançar toda aquela raiva, toda aquela ira contra a cruz de Cristo, Senhor, está aqui, eu estou prendendo na cruz para não matar esse miserável. Faça isso. Coloque diante do Senhor. Chore. Mesmo que se tiver que chorar de raiva, Senhor, eu estou morrendo de raiva, mas eu vou entregar nas tuas mãos. Se Caim tivesse ouvido esse conselho, não teria matado Abel. O próprio Senhor veio até ele e disse: Caim, você tem que dominar o teu desejo, caso contrário o pecado jaz à porta. Foi avisado por Deus e mesmo assim ele deu lugar à ira e ele matou seu irmão. Nós vamos ter momentos em que nós vamos ficar revoltados com a injustiça, vamos. Nós vamos ter momentos em que nós vamos ter problemas muito sérios, vamos. O que fazer? Xingar, brigar, dar mau testemunho, porque eu tenho crente que ainda dá mau testemunho numa hora dessa. Fecha a boquinha, entrega para o Senhor, deixa Deus fazer a obra, porque Ele vai fazer bem feito, Ele vai fazer direito, e da maneira que Ele fizer, ao invés de você fazer vergonha,
você vai ser exaltado. Os irmãos creem nisso? Foi também nisso exaltado Davi, e ainda ganhou de brinde uma mulher cheia de sabedoria para morar com ele. Nós aprendemos também com esse texto algo que eu já falei no começo, mas que é bom a gente sempre relembrar, que filho de peixe não é peixinho, que não adianta a gente querer achar que porque a gente tem o nosso filho, traz o nosso filho na igreja, ensina os valores e tal, que ele vai necessariamente seguir aquele caminho. A gente tem que fazer a obra e tem que confiar em Deus. Quantos homens de Deus, infelizmente na Bíblia, e eu falo isso com temor e tremor, quantos homens de Deus na Bíblia você vai encontrar que foram genuínos homens de Deus, mas os filhos deles. Aqui mesmo, o próprio autor desse livro aqui, o profeta Samuel. O que aconteceu com o profeta Samuel? Seus filhos, infelizmente, não serviam a Deus de maneira de coração íntegro. E por causa da falta de integridade deles, o povo, que também já não andava na melhor das integridades, falou para Samuel: nós não queremos que seus filhos tomem conta de nós, julguem sobre Israel, não. Nunca foi assim. Nunca aconteceu no período dos juízes que houvesse um juiz que fosse filho do outro e aquela coisa da dinastia de juízes. Não, Deus levantava os juízes. Mas eles usaram essa desculpa porque eles já não queriam mais que Deus governasse e levantasse juízes. Essa é a verdade. O coração do povo já estava cheio de vontade, de desejo de imitar os povos em volta. Eles aproveitaram, entraram pela brecha dos filhos de Samuel e deu no que deu. O próprio rei Davi, quantos problemas ele teve com filhos, né? Teve um que atacou a própria irmã, o outro matou, esse ainda se levantou contra o rei, tomou o reino durante algum tempo. Que situação! Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas os seus filhos, infelizmente, não seguiram de coração perfeito, a não ser Salomão. E mesmo assim, nós vamos ver lá na frente como é que terminou o reinado de Salomão. Complicado. Meus irmãos, o fato é que somos pessoas, somos seres humanos, somos pecadores, dependemos todo dia da graça de Deus. E como eu falei na manhã de hoje, nós dependemos de disciplina espiritual. Se não colocarmos em dia as nossas disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, oração, jejum, adoração e tantas outras, começando pela própria... qual foi a palavra que me faltou agora? Da parte da manhã. Deixa eu pegar uma cola aqui. A cabeça agora está cansada já essa hora da noite. Começando pela própria vigilância, viu? Se nós não começarmos com as nossas disciplinas espirituais, começando pela vigilância, nós podemos acabar dessa maneira. Podemos acabar como os filhos de Davi. Podemos acabar como os filhos do sacerdote Eli. Podemos acabar como os filhos de Samuel. Que Deus nos abençoe. Podemos acabar, infelizmente, como esse aqui, que era descendente do grande Caleb. Deus nos abençoe. Que Deus nos permita olhar para dentro de nós e não nos compararmos porque essa turma aí da teologia do coach diz assim: você não tem que se comparar com ninguém, você tem que se comparar com você mesmo. Então você pega e se compara com você mesmo de ontem, do mês passado, do ano passado. Balela. Você e eu temos que nos comparar com uma única pessoa, Jesus Cristo. Estou mais parecido com Jesus ou menos parecido com Jesus?
Quer ver um texto que ninguém dá muita importância para ele na Bíblia? Tem uns que fazem até gracinha. O que está escrito lá em Gênesis? E viu Deus que tudo que ele havia criado era bom. Mas depois dele ver tudo e dizer que era bom, ele vê uma outra coisa. E ele diz, não é bom. Ora, tudo que ele havia criado era bom, mas o que é que não era bom? Não é bom que o homem esteja só. E isso foi antes do pecado. Não é bom que o homem esteja só. O que foi que Deus fez para que o homem não estivesse só? A mulher. E Nabal havia ganhado do Senhor um presentão que era essa mulher. Aliás, a Bíblia fala, uma nota aqui anedótica, uma pequena anedota bíblica. A Bíblia fala o seguinte, tem um salmo que diz assim, aquele que recebe do Senhor uma esposa, alcançou a benignidade do Senhor. Então, o homem que recebe do Senhor uma esposa, alcançou a benignidade do Senhor. Sabe, minhas irmãs, o que é que a Bíblia fala para a mulher que alcançou o marido? Nada. Mas o homem que tem uma esposa, ele é abençoado pelo Senhor. Nabal recebeu essa bênção do Senhor. O nome dela era Abigail. Ela era uma mulher que, além de bonita, está escrito aqui que ela era bonita, que é um valor, a beleza é um valor, mas ela tinha um valor muito superior ainda, que era a sabedoria. Diz lá em Provérbios capítulo 31, que ilusória é a beleza e vã a sabedoria, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Seu valor excede muito o valor dos rubis. Uma mulher sábia não é para qualquer um. Uma mulher sábia é um presentão de Deus. E Nabal tinha. E Nabal recebeu. E Nabal não queria saber de ouvir aquela mulher. Se ela não foi falar com ele, é porque ela já sabia que não adiantaria. Ela precisou cortar por fora para poder se manter viva. Precisamos, homens, ouvir as nossas esposas. Eu ouço a minha. Às vezes eu confesso, não, às vezes eu sou meio rebelde, mas sou só eu, vocês não são não, né, meus irmãos? Vocês ouvem a mulher de vocês o tempo todo ali, a tempo e a hora. Eu sei que vocês são assim, né, Cassiano? Amém? Você eu até acredito. Você é muito bonzinho. Mas olha, tem uns e outros aí que eu vou te falar, né? Às vezes a mulher sábia fala uma vez, tá bom. A mulher sábia fala 2 vezes, fala 3 vezes, eu já ouvi, mulher, ouvi da primeira vez, tá bom e tal. E depois ela, mas por que não faz então? Tá bom. Aí eu te pergunto, quando a gente ouve elas, dá errado, Paulinho? Claro que não, você não podia nem responder outra coisa, você não é louco, né? Não dá errado. É bênção, porque elas falam para o nosso bem. É preciso valorizar a mulher que nós temos, irmãos. É preciso ouvir aquilo que aquela que nos conhece pode falar para a gente. Sabe por quê? Porque ela conhece os nossos defeitos. Não sei se você sabia disso, Paulinho, mas a sua esposa, a Cláudia, ela conhece os seus defeitos. Estou te contando essa em primeira mão. Você acredita que a Letícia conhece os meus defeitos? Todo mundo dentro de casa se conhece. Até por meio de um olhar, olhou assim já sabe, está irritado, está chateado, está triste, está emburrado, algo deu errado, ela sabe. E se tem uma coisa, se tem um chip que Deus colocou na mulher, é o chip do não fique em silêncio. Ela vai falar. Ela vai falar, ó, você está vendo isso aí que aconteceu? Eu te avisei. Falei para você.
que Abigail fez com o Nabal? No dia seguinte, pela manhã, Nabal, eu te avisei, ou melhor, eu te salvei. A coisa foi tão ruim que Nabal deu ruim, trancou o motor. A gente se poupa muito, meus irmãos, muito, pode se poupar muito. Eu estou brincando aqui com a questão das mulheres, mas da mesma forma, as mulheres também não perdem nada por ouvir os seus maridos, porque nós vivemos em casa, em consonância uns com os outros, nos conhecemos. Quando ela está meio amuadinha, chega junto, dá aquele abraço, né? O que foi, meu amor? O que está acontecendo? Por que está assim? Por que está chateada? E assim a gente vai convivendo, para não acontecer essa separação aqui, absurda, que havia entre o coração de Nabal e o coração de Abigail. Veja que esse episódio nos ensina até sobre família, porque aquilo que Nabal não valorizou, foi exatamente o que Davi valorizou. Davi poderia pensar nas riquezas de Nabal, poderia pensar nas grandes coisas, poderia pensar até, olha, agora essa mulher ficou viúva, ela ficou viúva de um homem tão rico, eu estou aqui, eu sou um foragido, estou fugindo do rei Saul. Ela não vai querer nada comigo, eu tenho mais que me enxergar mesmo. Não, ele dá a cartada, ele vê valor nela. E ele disse, mandou os jovens lá e disse, olha, você não quer casar com Davi? Não, e ela topa. Porque ela é uma mulher que, além de ser sábia, ela é uma mulher de visão. Tudo aquilo que ela falou para Davi, ela falou sabendo o que ela estava falando. Olha quantas coisas ela disse para ele aqui a partir do verso 26. Do verso 26 até o verso 31. Ela passou aqui 5 versículos abençoando Davi e reconhecendo quem ele era e reconhecendo que Davi era um homem de Deus. Ela não estava só enchendo a bola de Davi, não, ela estava colocando Deus em perspectiva em meio de tudo aquilo. E Davi disse, é essa mulher que tem que estar ao meu lado. Aqueles que estão procurando alguém, né, algum relacionamento, alguma coisa assim, tem que olhar para isso aqui e ter a percepção que Davi teve. Davi olhou para Abigail e falou, essa é uma mulher de valor. Essa eu tenho que estar com ela ao meu lado. Quantos homens hoje estão aí se afundando em relacionamentos com mulheres que não são mulheres de valor, com mulheres que não têm valor nenhum, que vivem do hoje para hoje mesmo, não pensa nem no amanhã literal, que é o dia que amanhecerá, quanto mais no futuro. Da mesma forma, quantas mulheres aí perdendo tempo com homens que, ao invés de trazer valor, agregar valor para a sua vida, estão vivendo uma vida vazia, dissoluta, que só pensam em viver para si mesmos, e beber a cerveja, e fumar o cigarro, e jogar na bet, porque sim, vamos jogar na bet, está na moda agora, né? Jogar nos jogos aí de futebol. E isso não vai levar a lugar nenhum. Joga no bicho. Aí o sujeito chega em casa todo feliz. Aí, joguei R$5 no bicho hoje, ganhei 200. Então fala, tá, e aí? Se você pegar esses 200 e contar os anos que você joga no bicho, você gastou muito mais do que esses 200 que você ganhou agora. Olha aí, joguei R$5 na bet, ganhei 100. E os 500 que você já gastou? Percebe? Isso é uma pessoa que não vai gerar valor para a tua vida. Uma pessoa, um homem ou uma mulher que vai gerar valor na vida de alguém, é uma pessoa com uma visão espiritual. Essa mulher, Abigail, tinha uma visão espiritual. E por isso, Davi quis se unir a ela,
Mas ela tinha uma escolha, não tinha? Ela podia dizer, não, obrigado, não quero casar mais não. Tô viúva, vou ficar de boas aqui agora. Ela vai. E ela mostra que ela é uma mulher de valor, porque ela sai daquela casa onde ela tinha tudo, onde se dava nós vimos aqui, um banquete digno de rei, e ela vai se casar com o fugitivo. Por quê? Porque a grande questão ali não era só Davi, era o Deus de Davi. Ela tinha uma visão espiritual e ela decidiu, vou confiar no Senhor e eu vou colar com esse homem. Isso é uma oportunidade de Deus e é com ele que eu vou. Naquele momento, Abigail não tinha a menor pista, a menor percepção de que um dia ela estaria no palácio com o rei de todo Israel. Percebe? Quem fez isso? Foi o Senhor. Como é que ela chegou lá? Pela sabedoria que o Senhor deu para ela. Davi teve sabedoria em querê-la, ela teve sabedoria em desejá-lo. E nas nossas vidas também possa ser assim. Porque assim como falei que no começo aqui, esse homem, Nabal, era um descendente de Caleb, e no entanto, de nada lhe valeu, apesar de ser rico, também não valeu de nada. Davi não era ninguém. Davi era um simples pastor que tinha matado um gigante, mas que tinha caído em desgraça diante do rei, agora era um fugitivo. E se a história terminasse aqui, Davi não seria grandes coisas. Mas Deus tirou aquele que nada era, tirou lá de trás das malhadas, de trás dos rebanhos, e o coloca no trono, como rei de todo Israel. E aquele que tinha um parente famoso, que era rico, morre depois de 10 dias, todo travado, sem poder se mexer. O que muda a vida da gente não é dinheiro, não é força, não é fama, não é poder, não é autoridade humanamente falando. O que faz a nossa vida prosperar é a presença de Deus, é andar com Deus, é a sabedoria que Deus dá. Portanto, meus irmãos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Busque todo dia, medite na palavra, se alimente dessa palavra. Ande com Deus, ouça a voz de Deus, cante louvores a Deus, converse com o Senhor, confie no Senhor, porque aí sim a gente vai chegar a lugares onde a gente nunca sonhou em chegar. Amém? Nosso Pai, nosso Deus, que essa palavra seja complementada nos corações pelo Teu Santo Espírito, porque só o Senhor sabe o que o Senhor quer fazer com essa palavra em cada coração aqui. Agora, Pai, queremos Te agradecer por essa palavra e pedir que o Senhor preencha os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém.